Começou, glória a Deus, deu certo, aleluia, está funcionando a internet. Glória a Deus. Vamos lá, gente amada. Cara, eu cortei o cabelo, tô ficando incomodado porque tá um topetinho tão... Eu não gostei, mas, enfim, minha mulher gostou. O que importa é que ela goste. E não adianta nem escrever que tá bonito ou que tá feio, porque quem tem que achar bonito ou feio é minha mulher. Hey! Gente, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o microfoninho. Um é do Instagram, o outro é do Facebook. Amados meus, a paz. Eu não vou enrolar, porque eu não quero que seja um ao vivo longo, tá? Eu quero ser direto, reto, objetivo, que Jesus vai falar com vocês e eu tenho certeza que ele pode transformar a tua vida a partir de hoje. Não por mim, porque Deus não tem compromisso com o ser humano. Deus tem compromisso com a palavra dele na vida do ser humano. Isso é muito precioso, porque tem gente que se acha o escolhido de Deus e pode viver de qualquer jeito, porque afinal de contas ele é escolhido de Deus. Meu amado, Jesus ele abençoa, preste atenção, ele abençoa como consequência da obediência. Isso não é meritocracia, a salvação é pela graça. E aqueles que foram salvos pela graça, que andam em obediência, colhem as bênçãos do Pai, simples assim. Eu quero ler com vocês 1 Samuel 16, a partir do verso 1, tá? Vou ler 1 Samuel 16, a partir do verso 1. Ai, Jesus Cristo, como é complicado mexer nisso aqui. Um abraço, Jundiaí, amo vocês. De verdade. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1. Eu vou ler numa versão chamada NVT, Nova Versão Transformadora. Eu estou amando ler a Bíblia nessa versão. Ela é uma versão relativamente nova, tá? Nova Versão Transformadora. Muito boa. Pode colocar no aplicativo do celular aí que eu, gostei muito. Se eu descobrir algum erro nela, eu aviso vocês. Mas, por enquanto, eu estou achando muito, muito boa. Ela mistura uma linguagem de hoje, mas sem perder o objetivo claro da João Ferreira de Almeida, por exemplo. Eu não sou muito fã da linguagem de hoje. E nem da NVI, não gosto delas. Mas a João Ferreira de Almeida ela é complicada para algumas pessoas. Essa NVT é boa. Pode ler tranquilo. Deus abençoe os motoqueiros, que não tem mãe, não tem pai, para passar com essa moto de velocidade, não tem misericórdia dos velhos. Tipo eu. 1 Samuel capítulo 16 diz assim: O Senhor disse a Samuel: Samuel, você já lamentou o suficiente por Saul. Aqui é interessante que você vê que até o choro tem um limite para Deus, né? Deus, ele tem pessoas que choram, que se lamentam, que buscam o Senhor, mas tudo tem um limite. Tem hora que você tem que levantar e andar, meu filho. Tem hora que não adianta ficar chorando, não. Se você acha que Deus te chamou para ser um filhinho mimadinho, chorandinho nos cantinhos, reveja a tua vida espiritual, porque o Senhor, ele te chamou sim para ter aquele momento contigo de consolo, mas para você levantar e vencer. Você foi chamado para levantar e vencer, ok? Vá nessa força que você vai entender o que João Batista disse quando ele disse que o reino de Deus se toma pela força. Ali ele não estava falando de salvação, ele estava falando sobre as conquistas do reino de Deus, é pela força, o esforço. Quando você fala de esforço, parece religiosidade, mas tem coisas que demandam esforço. Tem hora que eu não quero ler a Bíblia, eu preciso levantar o bumbum da cadeira e ir lá e ler, eu preciso ir lá e orar. Tem hora que a carne vai contra, mas você tem que ir lá, você levanta e vai. Não adianta ficar chorando, ai Jesus, eu não consigo ler a Bíblia, e daí não lê. Isso não é desculpa, filho. Levanta e vai, que no caminho Deus está contigo. Então Deus falou para Samuel: Samuel, chega, já chorou demais, eu já rejeitei Saul como rei de Israel. Outra coisa que tem oração que tem limites. Tem pessoas que têm limites. Tem hora que você ora, Deus fala não. Você vai insistir até quando, velho? Tem coisa que eu vou insistir enquanto Deus não fechar as portas. Enquanto Deus não fechar as portas, eu continuo orando. Salvação, por exemplo, do meu avô. Quero que meu avô seja salvo. Meu avô não creu. Eu tô orando faz 20 anos, vou parar? Não, vou insistir. Agora, por exemplo, Elinéia é minha esposa, que eu amo de coração, todo o meu coração. Vamos dizer que a gente não namorasse e eu estivesse interessado nela. E eu estava orando: Senhor, como eu queria aquela mulher para minha vida. Como eu queria que ela fosse minha esposa. Aí ela vai lá e casa com outro. Meu filho, para, essa oração já deu, fechou as portas. É idiotice eu continuar insistindo para Deus destruir um relacionamento para fazer outro. Deus não faz isso. Deus não destrói uma família para construir outro, ok? Se casou, é porta fechada. Tchau. Vai ficar cobiçando a mulher do outro, você é louco? Então tem oração que tem limites. Você tem que pedir ao Senhor para que você não perca eu não quero perder tempo fazendo a obra de Deus.
Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Caso contrário, eu estou perdendo tempo, está ficando cansativo, estou orando à toa, estou insistindo à toa. Até saber parar é algo sábio. Até saber parar, que tem limites. Jesus e o jovem rico, quando ele prega o evangelho para aquele menino vira as costas e vai embora. Jesus não vai atrás dele implorando, ai, por favor, creia em mim, vamos conversar de novo. Ele falou, olha, amado, é isso. O rapaz não quer, vai embora. Não tem muito o que fazer. Aí ele fala para Samuel, Deus falando com Samuel, Samuel, enche uma vasilha com óleo, vai até Belém. Lá na cidade de Belém, procure um homem chamado Jessé. Ele mora lá. Eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Olha que interessante. Jessé não sabia quem era, os filhos não sabiam quem era, Samuel não sabia quem era, mas Deus sabia quem era. Olha que interessante. A identidade de quem era rei não era conhecida por nenhuma das pessoas que conviviam com esse rei. Quem era essa pessoa? O pai não sabia, a mãe não sabia, o próprio rei não sabia quem era ele. Nem o profeta, que no caso Samuel era o grande representante de Deus na terra, nesse período, nem ele sabia. Ninguém sabia a real identidade dessa pessoa. Quem era o rei? Aí Samuel falou, como eu posso fazer isso? Se Saul descobrir, ele vai me matar, porque Saul até então era o rei. Então o Senhor respondeu, vai, porque eu tô mandando, se eu tô mandando é para ir, não é para questionar. Ok? Os grandes homens de Deus da Bíblia, eles não questionavam. Se Deus mandou, ele ia e obedecia. Pague o preço que tiver que pagar. Perca a amizade. Deixa eu tirar esse áudio aqui que tá me irritando, esse barulhinho de áudio aqui, ó. Pronto. Pague o preço que tiver que pagar para obedecer ao Senhor, porque a recompensa vem. A Bíblia promete e recebe isso na sua vida, que não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmão, família, emprego ou qualquer outra coisa em nome do evangelho, tá? Aqui não é um abandono de lar, aqui é um caso necessário. Se você abandonou por obediência ao Senhor, a Bíblia diz que você receberá 100 vezes já nessa terra. Não é lá na glória. Lá na glória você vai receber também, mas a palavra não está falando lá da glória, está falando já nessa terra. Então ele falou assim, Samuel, não questiona, vai. Aí Samuel disse a ele, pegue um novilho e fale que você foi oferecer um sacrifício a Deus. Então convide Jessé para o sacrifício. Sabe o que eu acho o máximo? É Deus dando as táticas para ele. Eu acho é muito incrível isso. Deus, ele dá tática, ó, faz assim, assim, assim. Deus é muito divertido. Ele podia estourar o céu, cair um raio e acontecer do jeito que ele queria. Mas ele escolhe participar do dia a dia do ser humano. Deus, ele tem prazer em participar conosco. É muito louco isso, né? O Altíssimo não precisava de nós. Não há necessidade no coração de Deus. Mas ele gosta de participar conosco. É interessante isso. E ele falou, ó, vai lá, pega um sacrifício e fale para Jessé que você quer que ele vá com você para o sacrifício. E eu vou te mostrar qual dos filhos dele você deve ungir como rei. Então Samuel fez como o Senhor disse. Chegou até Belém. E olha que interessante aqui. Olha só, isso aqui está no verso 4. Samuel chegou em Belém e a Bíblia diz que as autoridades foram encontrá-lo, tremendo de medo. A tua vinda é em paz? Perguntaram para Samuel. Gente, olha só. Samuel, ele era o representante do Senhor. Se você fala assim, olha, o Senhor está nesse lugar, eu ia rodar de alegria. Meu Deus, Deus está presente nesse lugar. Por isso que eu amo culto. A Bíblia diz, Mateus capítulo 18, que onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor está ali. Então, quando eu estou no culto, a presença do Senhor está lá, a pessoa de Jesus está lá. Então isso é motivo de alegria. Eles deveriam ter recebido a presença do Senhor, porque Samuel representava ali a presença de Deus, né? Ele era o enviado de Deus, ele era a voz de Deus nessa terra. Ele chegou e as pessoas, ao invés de se alegrarem, tiveram medo. Olha que burro, velho. Meu Deus, o Senhor está vindo aqui. Por que você acha que eles tiveram medo? Porque quem não deve, não teme. Mas quem teme é porque estava devendo alguma coisa. Quando eu falo da volta de Jesus, eu vejo pessoas se alegrando, mas eu vejo pessoas preocupadas. Por que alguém se preocuparia com a maravilhosa volta de Jesus? Porque alguma coisa ainda está precisando ser arrumada. Sabe o que é interessante? Eu conheço um pastor que ele conta, o nome dele é Silas, que ele tinha um avô, que quando o avô pregava, o avô tinha uma manifestação do Espírito Santo na vida dele, que eu não tenho como explicar porque a Bíblia não descreve esse dom. Alguns chamam de dom de revelação, mas a Bíblia não fala de dom de revelação.
Mas eu também não vou falar que não existe, porque coisas muito loucas são profetizadas na vida de muitas pessoas, enfim. Não é o assunto agora. Esse pastor Silas, ele era criança na época. Devia ter uns 12 anos, mais ou menos. E o avô dele estava pregando. E quando o avô dele estava pregando, e o avô dele, no meio da pregação, parava tudo e mandava uma profecia na vida de alguém, vou falar que eu estava lá. Ele estava pregando, não é porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí ele parava, Daniel Saad. Se ele falou o nome da pessoa, ele ia revelar pecado da pessoa. Era uma loucura. Ele chegava e falava, Deus está mandando você se arrumar em tal área. Então diz que quando ele levantava no meio do culto e apontava alguém, era pavor geral. Meu Jesus Cristo. Então, esse pastor Silas conta que o avô dele estava pregando, no meio do culto ele virou e falou assim, Silas! Na hora que ele falou Silas e apontou para o menino começou a pedir perdão para Deus. Perdão, Jesus, perdão, misericórdia. Em 5 segundos na mente para pedir perdão por tudo. Aí disse que ele virou e falou assim, você será um grande pastor ainda no Brasil. Aí ele, ufa, era uma profecia de bênção. Agora, esse exemplo me fez pensar, se eu estivesse nessa igreja, se você estivesse nessa igreja, e esse pastor virasse e falasse o seu nome, o que é que ele iria te acusar? Ele teria do que te acusar? Lembrando que Deus não acusa pecados cometidos que foram confessados. Deus acusaria pecados ocultos que estão sendo praticados de forma escondida. Vou dar um exemplo muito besta. Se eu chegar hoje eu cheguei aqui no computador e meu Deus, vi uma pornografia. Senhor, que besteira, caí, Pai, misericórdia, clamei, confessei, Senhor, chorei a minha miséria e a minha sujeira. Está perdoado, está zerado, o Senhor não vai jogar isso na minha cara. O sangue de Jesus me purifica e o amor de Deus me perdoa. Agora, se eu viver uma vida, por exemplo, estou traindo a Elinéia e ninguém sabe disso, é uma vidinha escondida. Eu acho que é escondida, porque no mundo espiritual está exposto. Deus está vendo, os anjos estão vendo, o diabo está vendo, e quando ele vê um pecado oculto, pecado feito escondido, constantemente, ele encontra legalidade para destruir a sua vida. E Deus não vai fazer nada. Não vai fazer nada, porque o pecado constante dá liberdade para o diabo agir na minha vida. Eu estou dando liberdade para ele. Liberdade, Satanás, estou vivendo a desobediência. Pode tocar na minha vida. O Senhor não vai fazer nada. Porém, se eu confessar, clamar, me arrepender, buscar a Deus, aquela brecha é fechada, o sangue de Jesus me purifica e Satanás perde todo o poder contra a minha vida. Então, o que o Senhor falaria de você? O que Deus falaria? O que Deus usaria aquela pessoa para te acusar de algum pecado oculto? Não fale, mas pense. Se você lembrou de alguma coisa, é esse pecado que você tem que confessar agora, para Deus. Acabando esse vídeo, você já vai lá para o canto e já fala, Senhor, estou fazendo isso. Senhor, eu gosto disso. Senhor, eu estou com muita vontade disso. Eu não consigo me livrar disso. Conta para Deus, vomita para Deus, confessa para Deus. Não guarda para você. Porque o pecado oculto traz legalidade e a legalidade traz destruição. O diabo pode tocar na sua vida e, em nome de Jesus, eu não quero que isso aconteça. Então, quando eles vieram tremendo para Samuel, eles automaticamente denunciavam o próprio pecado. Eles automaticamente denunciaram que não estava tudo bem. Porque se estivesse tudo bem, a chegada de Jesus seria, da pessoa representando Jesus, Deus ali, seria feita com alegria. O fato deles chegarem com medo já mostra que não está tudo acertado. Então não adianta uma pessoa que está nesse estado querer ser abençoado, buscar Deus e os milagres e tal. Não vai, não vai. Existe sujeira no altar, existe sujeira sobre a sua cabeça. O fogo que está aceso no sacrifício é um fogo estranho. Precisa ser acertado isso, caso contrário, a tua intimidade com Deus não vai ser plena. Você não vai viver a vida abundante que Jesus promete. E não é culpa de Deus. Não é Deus que não te responde, não é Deus que está distante, não é Deus que não te ama. É você que não se acertou, é você que não confessou, é você que não resolveu aquilo que você sabe que tem que ser resolvido. Então fica de alerta aqui para a igreja. Fica de alerta para a igreja. Mas o consolo para você é que há salvação e há perdão. Tá? Salmo 51 diz que Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Nunca, nunca, nunca.
Volta. Verso 4, né? A sua vinda é em paz? Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se, no caso dele, lavar a mão, né? E venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia de purificação de Jessé. Vai muito além do lavar as mãos, mas eu não quero entrar agora em detalhes. E seus filhos também foram convidados para o sacrifício. Quando chegaram, olha que interessante, analisa a cena. Estava Samuel com o cordeiro preparado para o sacrifício. Ele estava com a bacia de azeite. Por que bacia de azeite? Para simbolizar a unção. Deus tinha mandado Samuel ungir o rei. Jessé e os seus 7 filhos não sabiam disso. Mas Samuel já estava ali preparado para fazer quando o Senhor dissesse quem que era. Quando chegaram os filhos de Jessé, verso 6, Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza é esse homem. Eliabe devia ser fortão, Eliabe devia ser um cara... O que foi isso, Jesus Cristo? Eliabe devia ser um cara fortão, um cara de pose, um cara bonitão, assim. E Samuel falou, é esse, é o rei. Olha o tamanho desse cara, olha a postura desse cara, olha a presença desse cara. Esse é o rei. Agora, olha a resposta de Deus. Meu Jesus, olha, Deus é incrível demais. Verso 7. O Senhor, porém, disse a Samuel, Samuel, não julgue pela aparência nem pela sua altura, pois eu o rejeitei. Pois o Senhor não vê as coisas, meu Deus, o Senhor não vê as coisas como os seres humanos a veem. Pois as pessoas julgam o exterior, mas eu olho para o coração. Gente do céu, o mundo vai atrás de quem é aplaudido, atrás do belo, a pessoa que ela é poderosa, rica, linda, essa pessoa é aplaudida. Essas coisas para o Senhor são absolutamente rejeitáveis. O Senhor não se importa com o exterior. Eu falo isso porque existe uma diferença de você, mulher, por exemplo, ir bonita para a igreja. Você está indo bonita, você se arrumou para ir bonita, porque você gosta de se sentir bem bonita, maravilha. Agora existe a mulher que se arruma para ir sensual. Ela quer ser desejada, ela quer que os homens a desejem, ela quer que os homens babem por ela quer causar problema no marido da amiga, ela quer causar problema. Você é rejeitada, porque o seu coração é podre. O Senhor não olha a aparência. Se eu subir lá para pregar o evangelho e mandar aquela palavra de Deus, e de terninho, arrumadinho, bonitinho, estou lá pregando o evangelho e as pessoas aplaudindo e eu recebo aquela glória para mim. Eu sou o pregador do evangelho. As pessoas me aceitaram, mas o meu coração foi rejeitado porque eu quis a glória para mim. Vocês entendem que vai muito além da aparência externa. É a intenção que vale. A pessoa vem e fala, eu posso ir na balada, eu posso beber isso, eu posso fazer uma tatuagem, eu posso isso, eu posso, meu querido. Muda o foco da pergunta. O foco não é se pode ou não pode. Essa pergunta, quem faz são neófitos. Os neófitos perguntam se pode ou se não pode. Quem é maduro de coração, quem é maduro na presença do Espírito, tem que parar e analisar. Mas por que eu estou querendo isso? O que eu estou buscando com isso? Aonde que Deus será glorificado com isso? O que isso trará de benefício espiritual para a minha vida e para a vida da igreja? Por que isso? Por quê? Qual é a intenção? Porque Deus não olha o exterior. Deus não se importa com curtidas. Deus não se importa com igrejas lotadas. Deus não se importa com quem canta bem. Deus não se importa com quem sabe a Bíblia de cabeça, de cor. Porque tudo isso é exterior. Deus olha a unção, o coração entregue, o coração que adora, o coração que é cheio do Espírito Santo. Infelizmente, os valores estão invertidos até dentro da igreja. A pessoa canta bem, bota para louvar, sendo que o louvor é 10% talento, 90% é unção do Senhor. Vida de oração, vida constante na presença. O cara é por isso que eu sou absolutamente contra pegar uma pessoa que foi bem mundana, um artista bem mundano, que se converteu. Já coloca o cara para testemunhar. Meu filho, não coloque ele ainda. Espera, não imponha as mãos precipitadamente. Às vezes a intenção é boa, mas o coração ainda não foi totalmente transformado.
A gente comete muitos erros dentro da igreja. Eu sou velho, tá? De igreja. Eu tenho 31 anos de idade, eu tenho 30 anos de igreja. Eu praticamente nasci dentro da igreja. Eu era pequenininho na creche, eu já queria expulsar capeta da criançada. Eu praticamente nasci na igreja. Então, a cobrança sobre a minha vida é diferente. Eu tenho toda a obrigação de andar na presença do Senhor, não tem desculpa. Agora, existem pessoas que são sementinhas que acabaram de ser plantadas. E às vezes a gente exige que essa semente dê frutos de árvores. Eu não posso exigir que uma semente tenha a mesma intimidade com Deus de uma árvore. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso colocar responsabilidades sobre essa semente que eu coloco sobre uma árvore. Eu não posso pegar uma pessoa que acabou de crer e colocar para testemunhar, colocar para cuidar de gente, colocar para pregar o evangelho. Eu estou criando um monstro, porque eu estou criando uma pessoa falsa, porque ela terá as dificuldades dela, mas ela não irá admitir essas dificuldades. Por quê? Porque ela quer manter aquela aparência de o super convertido. Por isso que eu falo para vocês, a pessoa quanto mais mais cara a tapa ela dá, quanto mais você quiser aparecer no reino, mais você tem que mostrar suas mazelas, mais você tem que confessar os seus pecados, para que as pessoas entendam que você não é um super-homem, para que as pessoas não te endeusem. Eu tenho pavor de quem me endeusa, pavor de gente que vem e me trata como se eu fosse algum tipo de ser superior a ela. Não sou. Sou pecador como você. Fui santificado pelo Senhor. Fui justificado pelo Senhor. Estou sendo santificado pelo Senhor. Mas continuo morando nessa carne pecadora e maldita. Eu fujo do pecado todos os dias. Não há nenhuma diferença de poder entre eu e você. O poder está no Espírito. Então, nós temos que julgar, entender que o que o Senhor se importa é o coração. É o coração. Lembrando que se uma pessoa tem o coração transformado, uma pessoa com o coração transformado, com certeza isso reflete no modo como ela se veste e se porta. Isso não preciso nem falar. As pessoas dizem, Deus não se importa com o exterior, então não importa a roupa que eu estou usando. Para lá. Porque a roupa reflete muito do coração. Porque o coração aqui envolve o caráter. O modo como você se porta, o modo como você se veste, o modo como você abraça as irmãs na igreja, o modo como você abraça os irmãos da igreja, isso demonstra, tá? Demonstra que está dentro do teu coração. Então, a roupa não define caráter, ok, mas o caráter define a roupa. Isso é um fato. Então Deus vem e quebra Samuel nessa. Ele fala, Samuel, você está olhando a aparência, mamado. Você está muito errado. Eu quero olhar um coração. Eu rejeitei esse cara. Então Jessé chamou outro filho, Abinadab. Levou até Samuel. Então Deus disse, também não foi esse que eu escolhi. Então você vê que Jessé, ele foi pegando os filhos e com certeza ele pegou aquele que ele achava melhor. Falou, eu acho que o Abinadab é o melhor. Pegou o Abinadab. Não é Abinadab? Então esse aqui é o segundo lugar. O próprio Jessé, há quem diga que ele pegou do mais velho ao mais novo. Pode ser, mas o texto não fala isso. O texto não fala isso. Nós entendemos que é pela importância que o judeu dava para a questão do primogênito, né? Então, o que subentende-se? Que ele pegou do mais velho ao mais novo, né? Mas o texto não diz, mas eu creio que tenha sido assim. Então ele pegou, esse é o segundo lugar, esse é o terceiro lugar, esse é o quarto lugar. E Samuel, não é esse. Aí vem o outro, não é esse. Aí vem o quinto, não é esse. O sexto, não é esse. O sétimo filho, não é esse. Aí fica aquela dúvida, Samuel fala, mas Jessé, você disse que tem 7 filhos. Deus disse que o teu filho é o rei. Mas ele disse que não é nenhum desses 7. Aí sabe o que acontece? Olha o verso 11. Então Samuel perguntou, Jessé, estão aqui todos os teus filhos? E Jessé respondeu, não, ainda tenho mais novo. Mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo. Então disse Samuel, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Olha qual era o nível de desprezo que Davi tinha do próprio pai. O próprio pai nem o considerou filho, nem trouxe Davi à presença do profeta, aqui que no caso era a presença de Deus, nem para trazer Davi, porque ele virou e falou assim, olha, eu tenho 8 filhos, né? Davi era o 8º, o mais novo. Mas eu nem vou considerar Davi, porque ele é tão porcaria, ele é tão desprezado, tão desprezível, que eu nem vou trazer. Ele trouxe os outros 7.
Os outros 7 irmãos. E não era nenhum dos 7. Davi não entrou nem na lista de filhos do próprio Jessé. Para você ter uma ideia, a profissão de pastor para um judeu era uma profissão de segundo escalão. Eu não quero comparar hoje com nenhuma profissão para não gerar nenhum tipo de mimimi, porque hoje é muito difícil pregar para vocês, mimizentos. Mas tem profissões hoje que as pessoas consideram terceiro escalão, segundo, terceiro escalão, que ninguém quer. Não julgue, eu não estou falando da pessoa, ok? Estou falando do cargo. Ninguém estuda para ter aqueles cargos, ninguém quer. Misericórdia, infelizmente, tem pessoas que precisam e por isso que elas se submetem, mas o cargo ninguém quer. E você entenda qual você quiser, eu não vou falar. Então, o cargo de pastor era mais ou menos isso, a função de pastor. Por quê? Porque se o cara estivesse lá cuidando do rebanho e o lobo atacasse, um urso atacasse, o leão, qualquer animal, quem que morreria? O pastor. Então colocavam pessoas que eram descartáveis como pastor. O pai de Davi, o Jessé, ele tinha lá seus 8 filhos, ele falou, olha, dos 8, eu quero esses 7. Esse 8º pode morrer. Bota Davi para ser pastor. Davi era o rejeitado. Davi não tinha aplausos, Davi não tinha aceitação, Davi não tinha pompa, Davi não tinha... ele tinha o desprezo. O que Davi tinha? O desprezo. Mas não sabiam os irmãos que Davi, enquanto estava no campo, o que ele fazia? Tocava harpas, escrevia salmos, cantava e orava e buscava o Senhor. Enquanto as pessoas achavam que Davi estava sendo rejeitado, Davi estava sendo guardado pelo Espírito Santo de Deus. Ele estava lá treinando. Vocês acham que Davi chegou para reinar logo em seguida? Lógico que não, ele foi ungido aqui e passou muitos anos até Davi ser chamado de rei. Nesse período, Deus foi preparando ele. Às vezes você acha que Jesus te esquece, às vezes você acha que Deus te despreza, às vezes você acha que Deus está distante, quando na verdade Deus está te escondendo, te preparando, te capacitando para a hora certa. Só que você esquece disso. Você leva em conta o quê? A opinião alheia. Você leva em conta o que as pessoas falam, o que as pessoas acham de mim, o que pensam de mim, qual é a opinião deles sobre mim. Dane-se. Lógico que eu tenho que me preocupar com um bom testemunho, lógico, mas com opinião alheia, não. Não me importam. Eu vou pregar em muitos lugares que esse meu jeito de falar causa escândalo nas pessoas. Pessoas olham e desprezam, falam, nossa, o que esse moleque falando? Gente que balança a cabeça. Já teve culto de uma senhora uma vez, levantar e ir embora. Quando eu falei que eu li a Bíblia no banheiro fazer cocô, tô lá fazendo cocô, abro a palavra, e daí foi Deus que fez do intestino. Por que ele não estaria comigo na hora que eu estou usando o intestino que ele que me deu? E aí a velha levantou, falou, crê em Deus Pai, e saiu da igreja. Eu falei, meu filho, vai com Deus e com a sua religiosidade. Não importa a opinião de quem não soma, não importa a opinião de quem não me ama, não importa a opinião de quem não quer o meu crescimento. Eu vou analisar sim o que a pessoa fala para ver se tem alguma sabedoria. Opa, ela está falando uma coisa com razão, aí a sabedoria é minha. Mas a pessoa que está falando, se está falando besteira, ela que vai plantar meio quilo de batata e não me enche o saco. É assim que funciona, porque o que interessa é o que Deus pensa de mim. Davi não sofria pelo desprezo dos pais. Davi não sofria pelo desprezo dos irmãos, porque Davi sabia muito bem quem ele era para Deus. Gente, até chorei. Davi sabia muito bem o quanto que ele era amado, e Davi sabia muito bem o tanto que o Espírito Santo era com ele. Por isso que Davi não sofria, por isso que Davi não ficava depressivo pela falta de amor humano. Ele era perfeitamente suprido pelo amor divino. Ele era perfeitamente satisfeito por aquilo que o ser humano não podia dar. Às vezes nós somos carentes e nos entregamos a qualquer tipo de amor, a qualquer tipo de tratamento, a qualquer tipo de relacionamento, porque a nossa carência não foi suprida pelo amor de Deus. E é o amor de Deus que te transforma numa pessoa completa. Não são pessoas que te completam. Deus não fez o ser humano para ser completado por outro ser humano. Deus fez o ser humano para ser completado pelo Espírito Santo dele. E aí você soma com outro ser humano. É por isso que eu vivo no esconderijo do Altíssimo. É por isso que eu me encho do Espírito Santo. É por isso que eu conheço Jesus cada dia mais. Porque daí eu não sou uma pessoa carente de aplauso. Não sou uma pessoa carente de aprovação. Por isso que eu não tenho vergonha de subir no púlpito, por exemplo, e pregar. Por que eu não tenho vergonha? Porque Jesus já me aceita. Jesus já me ama. Jesus já me escolheu. Jesus já é comigo. O que importa se alguém vai virar a cara?
Vocês acham que as pessoas não viram a cara pra mim? Muitas. Você acha que pessoas não zombam de mim? Muitas. Você acha que pessoas não falam besteira quando eu viro as costas? Muitas. Agora, sabe o quanto que eu me importo com isso? Me importo mais se as minhas calopsitas estão fazendo cocô direito do que a opinião dessas pessoas. Eu fico mais preocupado se a minha calopsita não tá comendo direito. E eu tenho 2 calopsitas que eu amo, do que pessoas que falam mal de mim. Porque eu sei quem eu sou pra Deus. E se eu sei quem eu sou pra Deus, pouco importa o que as outras pessoas falam. Verso 12. Jessé mandou chamar o menino Davi. Ele era um jovem ruivo, bonito, de boa aparência. E o Senhor disse, é esse aí. Pode ungir, é esse que eu escolhi. Meu Deus do céu. Então Davi estava entre os seus irmãos. Samuel pegou a vasilha com óleo e o ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito Santo de Deus esteve poderosamente sobre a vida de Davi. E Samuel voltou a Ramá. Ramá é a cidade. Interessante daqui é que Davi ele foi humilhado a vida inteira. E ele ficou solitário a vida inteira no pasto. Ué, parou? Pra mim aqui tá funcionando, gente. Pra mim tá funcionando. Que estranho. Travou, gente? Sério? Eu vou ter que terminar. Eu vou terminar. Perdão. Eu vou subir depois no YouTube. Quem perdeu o finalzinho vê, tá? Pra terminar. Davi ficou apartado a vida inteira no pasto. Sozinho. Ele foi humilhado, humanamente falando, a vida inteira. Mas quando o Senhor o exaltou, o Senhor o exaltou publicamente. Ele foi ungido na presença dos irmãos. Ele foi ungido na presença do Pai e dos irmãos. Todos aqueles que o rejeitaram tiveram que ver a unção de Deus que estava sobre a vida dele. Então eu quero terminar dizendo para vocês que voltou aqui o Instagram, que pena que caiu na melhor parte, no final. Vou falar de novo, tá, gente? Perdão, mas eu vou falar de novo pro pessoal do Instagram. Davi ficou rejeitado a vida inteira. Ele era sozinho no pasto, enquanto estavam os irmãos e o pai amando os irmãos, Davi estava no pasto com as ovelhas. Mas Davi nunca esteve sozinho, porque ele sempre esteve na presença do Senhor. E é interessante que quando o Senhor resolveu que estava na hora de levantar Davi, falou, agora chegou a hora de eu me manifestar na sua vida. Ele não fez isso só em Davi sozinho, ele não fez. Ele fez isso exatamente aonde Davi tinha sido humilhado a vida inteira. Naquele local onde Davi foi rejeitado, foi ali, diante do pai e diante dos irmãos, que Deus o exaltou. Então, meu amado, naquilo que você foi humilhado até hoje, naquilo que você foi perseguido até hoje, naquela situação que era para ser de morte, em nome de Jesus, vai ser naquele lugar, naquela situação e diante dessas pessoas que você vai permanecer firme até que o Senhor seja exaltado na sua vida. Meu Deus do céu, eu estou aqui falando em nome de Jesus que você está proibido de desistir pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas julgam, pelo que as pessoas pensam de você. Porque isso não interessa. É um tribunal que espiritualmente não te salva e nem te condena. O Senhor, que é o justo juiz, esse te exalta, esse te escolhe, esse te ama, esse te salva. E é esse que importa. Esse que importa agradar, esse que importa conhecer, e é ele que importa caminharmos nessa nossa vida. Em nome de Jesus. Hoje é o dia de você entender que você é um filho amado. Eu tenho certeza que você sofre muitas afrontas de pessoas, muitas afrontas de chefe, colegas, família, pai, mãe, às vezes dos filhos, do marido, da esposa. Mas existe uma afronta, até do diabo, né? Mas existe uma afronta que é muito pior. Quando nós mesmos somos os vilões de nós mesmos. Quando nós mesmos exigimos de nós mesmos uma santidade impossível, uma perfeição impossível. Isso é insuportável. Quando você mesmo se julga.
Estou aqui para falar para você que nem a tua opinião sobre você interessa. O que interessa é a opinião do Senhor. Se Deus diz para você que você é uma pessoa amada, você é uma pessoa perdoada, que você é filho dele, nem você tem direito de dizer que isso é diferente. Se o Senhor fala para mim, Dani, você é um pecador, eu falo, ok, mas eu te salvei na cruz, ok. Perdoei os seus pecados, então você é um perdoado, ok. Te separei para ser meu, então você é santo, ok. E eu escrevi o teu nome no livro da vida e eu virei te buscar. Amém, aleluia, é isso que interessa. Às vezes eu mesmo penso, será que eu sou salvo? Será que eu tenho? Aí vem o Espírito do Senhor, cala a sua boca. Eu já falei que você é. Eu já disse que você é perdoado. Crê em mim, caminha comigo, porque eu já te julguei, salvo em Cristo Jesus. Você vê que mesmo a minha opinião não é maior do que a de Deus por mim? Então hoje eu quero orar com você, porque muitas vezes você levou em conta o que as pessoas falam, o que o diabo fala, ou às vezes a besteira que você pensa. Mas eu estou aqui para te dizer que em Jesus Cristo você é filho amado e mais do que vencedor. Então eu quero orar com você rapidamente, para que você tenha, para que os seus pecados sejam perdoados, para que você creia nisso que eu estou falando, e para que você encontre a paz que excede todo entendimento a partir de hoje. Jesus Cristo, eu quero hoje clamar, Pai, por esse povo amado que ouviu essa palavra. Quero clamar agora, Senhor, porque muitas vezes nós acreditamos no que as pessoas falam que nós somos, muitas vezes nós acreditamos no que o diabo diz que nós somos, e muitas vezes nós acreditamos até nas besteiras que nós mesmos pensamos de nós mesmos. Senhor, isso é uma blasfêmia contra a tua palavra, Senhor. Se o Senhor diz que me ama, se o Senhor diz que me perdoa, e se o Senhor diz que eu sou seu filho, nem mesmo a minha consciência pode dizer o contrário, porque a tua palavra é soberana, papai. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero confessar, Senhor, todos os meus pecados a ti, todas as minhas dificuldades, Pai, todos os meus pensamentos, todas as palavras que eu digo sem ter necessidade de dizer, tudo que eu penso sem precisar pensar, todas as minhas vontades que te desagradam, todos os meus sonhos que vão contra o Senhor, Pai, os vícios e as dificuldades, Pai, em nome de Jesus eu te entrego agora, pedindo perdão e clamor pela tua presença, Pai. E eu creio que agora, em nome de Jesus, pessoas hoje estão sendo perdoadas agora, estão sendo santificadas agora, estão sendo justificadas agora, começando uma caminhada nova com Jesus agora, porque o teu amor, Pai, e a tua graça são infinitas e a tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, porque assim como o Senhor fez com Davi, de rejeitado se tornou rei, assim é com a gente, Pai. De rejeitados nos tornamos filhos, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado. Gente, eu quero terminar mandando um beijo para vocês que assistiram, o pessoal do Manduri, Brasil inteiro, quem sabe do mundo, né, vai saber. E eu quero terminar pedindo um favor para vocês, um socorro, uma ajuda. Na verdade é fazer uma, né, não é um socorro, uma ajuda, não é essa a palavra. Mas, enfim, quem quiser receber as crônicas, manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br. As crônicas são estudos que eu faço com muito amor, tem bastante ensino, tem bastante piada, você aprende, ri, chora, tudo ao mesmo tempo. São textos que eu mando por e-mail, daniel.saad@uol.com.br. Aí você vai receber. Se você quiser, lá no finalzinho, tem os dados, dado bancário, porque essa obra, tanto eu quanto a Elinéia, nenhuma igreja abençoa, gente. A gente não recebe bênção de igreja nenhuma. É nós e Jesus, é cara e coragem e Jesus. Largamos tudo para viver a obra. Se você fala assim, meu Deus, eu preciso abençoar porque estou sendo abençoado. Se você sentir no coração, você ajuda lá, só me avisa, porque eu faço questão de orar, tá bom? Ah, não posso, ou já ajudo outro lugar. Não tem problema, eu quero te mandar do mesmo jeito, porque meu interesse é a tua salvação, tá bom? É a tua salvação. Em nome de Jesus. Perdão falar sobre isso, perdão. Não gosto. Fico mal, me sinto mal de ter que falar sobre questão financeira. Mas é que tem contas, né? Infelizmente, ele, né, come muito, tem água, luz, telefone, tem energia elétrica, etc. Desculpa, não gosto de falar disso, não quero falar mais. Meu interesse é a tua salvação. Em nome de Jesus, amo vocês. Que bom, meu vizinho tá aí. Um beijo, querido, amo você. Palhaço. Bombadinha onde? Tô obeso.